Rokurokubi é uma das figuras mais temidas e misteriosas do folclore japonês. Embora seja originalmente parte do gênero yokai, a versão moderna dessa lenda tem se transformado em uma história urbana. A história que se segue é uma versão mais recente, misturando elementos tradicionais com o cenário urbano, que ganhou popularidade entre os jovens, especialmente aqueles que se aventuram a andar sozinhos à noite. A lenda de Rokurokubi é um conto de como a crueldade humana pode corromper até os mais inocentes, transformando-os em criaturas da noite. A história de Rokurokubi começa como muitas lendas, com uma mulher comum chamada Keiko. Ela vivia em uma pequena cidade do interior do Japão, longe da agitação das grandes metrópoles como Tóquio ou Osaka. Keiko tinha uma vida simples, trabalhava como professora em uma escola primária, e após o expediente, gostava de caminhar pelas ruas tranquilas da cidade, conversando com os vizinhos e apreciando o pôr do sol. Apesar de ser uma pessoa doce e atenciosa, Keiko tinha um segredo. Ela nunca revelou para ninguém, nem mesmo para sua família ou amigos mais próximos. Todas as noites, depois de se deitar, ela se entregava a um estranho e perturbador ritual. Seu pesadelo recorrente no sonho, Keiko se via em um lugar sombrio e abafado, onde uma sensação de opressão e medo dominava o ambiente. Às vezes, ela ouvia uma risada distante, às vezes, uma voz murmurando palavras incompreensíveis. Ela sentia algo estranho crescer dentro de si, algo que se alimentava da sua tristeza e frustração. À medida que o tempo passava, o pesadelo de Keiko começou a ficar cada vez mais real, até que ela começou a perceber algo muito estranho. Ela estava mudando. Seu corpo e sua mente começaram a se distorcer. Sua boca crescia descontroladamente durante a noite. Seus olhos se alongavam, e suas mãos se torciam de maneira grotesca. Keiko acordava, suada, sentindo um vazio profundo, mas acreditava que tudo não passava de um pesadelo. No entanto, as mudanças começaram a afetá-la durante o dia também. Sua personalidade se tornava cada vez mais volúvel, ela se tornava mais solitária. Keiko não sabia como controlá-lo. A verdadeira transformação de Keiko aconteceu na noite de um evento trágico. Durante uma festa tradicional de Obon, as famílias japonesas celebram os espíritos de seus ancestrais. Keiko se encontrava mais distante do que nunca. Ela havia sido convidada por seus colegas de trabalho, mas não se sentia à vontade para participar das festividades. A noite estava quente e a cidade estava tranquila, com poucas pessoas nas ruas. Ao retornar para casa, Keiko passou por um antigo templo abandonado e foi tomada por uma sensação incontrolável de curiosidade, e ao mesmo tempo, de medo. Dentro do templo, algo parecia chamar por ela. No fundo, uma luz fraca brilhava como se algo estivesse esperando por sua chegada. Keiko entrou, e, ao se aproximar da luz, percebeu que não estava sozinha. Uma figura encapuzada estava de pé diante de uma pequena mesa, segurando um espelho antigo e coberto por uma capa de pó. A figura falou com uma voz baixa e grave. Você está pronta para ver o que está por trás de seus próprios olhos? Antes que Keiko pudesse questionar, a figura a empurrou suavemente, fazendo com que ela caísse sobre o espelho. Assim que seu rosto tocou a superfície do vidro, uma onda de energia percorreu seu corpo. Seus olhos começaram a brilhar com uma luz estranha, e seu pesadelo se materializou na forma de uma monstruosa transformação. Keiko se levantou, agora com um sorriso grotesco e uma boca que se estendia até as orelhas. Seus olhos estavam enormes, distorcidos, e seu corpo se curvava de forma antinatural. Ela havia se tornado algo que jamais poderia imaginar. Uma Rokurokubi, uma mulher com uma cabeça que se estica de maneira sobrenatural. O ritual realizado pelo estranho no templo havia completado sua transformação, tirando-lhe a humanidade e a colocando em uma existência torturada e perpétua. Com sua transformação concluída, Keiko deixou o templo, agora tomada pela sede de vingança e pela fome de devorar o medo humano. Aqueles que ousavam cruzar seu caminho à noite, logo descobriam o verdadeiro terror que ela representava. Sua habilidade mais sinistra era de esticar seu pescoço a distâncias impossíveis, como se sua cabeça estivesse flutuando no ar. Ela poderia se mover entre as sombras, observando aqueles que se encontravam sozinhos nas ruas desertas. As vítimas de Rokurokubi nunca viam seu rosto claramente. Elas apenas sentiam uma presença estranha, como se alguém estivesse observando. Quando viravam as costas, ouviam um sussurro baixo e arrepiante vindo de uma direção indefinida. Quando finalmente se viravam,
Keiko já havia esticado seu pescoço até o ponto em que seus olhos estavam a centímetros de seus rostos. Ela sorria, e sua boca se alargava, revelando dentes afiados prontos para devorar a alma da vítima. Porém, ao contrário dos outros yokai, que caçam por vingança ou por prazer, a Rokurokubi é consumida pela solidão. Ela não consegue se satisfazer com o terror que causa. Cada alma que ela devora a deixa mais vazia, mais insatisfeita. O vazio que ela sente dentro de si cresce cada vez mais. Em algum lugar, lá no fundo, Keiko ainda é a mulher doce e bondosa que costumava ser. Porém, essa humanidade foi corrompida e encoberta pela maldição de sua própria existência.